Olá a todos! Agora nós vamos começar a falar sobre aplicações do produto escalar. A primeira delas vai ser a projeção ortogonal. Vamos ver aqui qual é a definição de projeção ortogonal. A projeção ortogonal de um vetor U igual a AB sobre um vetor V não nulo V igual a C é o vetor AD, denotado por proj de U sobre V, determinado ao se baixar uma perpendicular de B até a reta determinada por AC. O que está dizendo essa definição para a gente? Primeira coisa, ela está dizendo que a projeção ortogonal é um vetor, tá vendo? É o vetor AD. E aqui está descrevendo como obter esse vetor. Da seguinte forma, então, primeiro, aqui tem duas situações típicas. Primeiro, você precisa, essa parte aqui está dizendo que a gente precisa que os dois vetores sejam representados segmentos com a mesma origem. Aqui está, U igual a 1 a B e V igual a 1 a C. Para determinar o vetor projeção ortogonal, que vai ser denotado dessa forma aqui, de U sobre V, né? A gente faz da seguinte forma, a gente passa uma perpendicular por B, né? Até encontrar a reta por AC. Da seguinte forma, assim. Quando você passa uma perpendicular aqui, você encontra um ponto D. O vetor projeção de U sobre V vai ser esse vetor de A até D. Ou seja, esse vetor aqui. Tá vendo? Aqui a gente está ilustrando o caso em que os dois vetores formam um ângulo agudo. Vamos ver o caso em que eles formam um ângulo obtuso. É bem parecido. Então, da mesma forma, você tem aqui é o AB, o V é igual a C, você vai fazer a projeção deste sobre esse. A projeção, a gente pode pensar que é a sombra do vetor sobre o outro, tá vendo? Mas não sobre o outro, sobre a reta determinada sobre o outro. Então, se eu olhar para a sombra desse vetor sobre a reta AC, o que vai acontecer? Eu vou ter que primeiro prolongar essa reta aqui para fazer a perpendicular. Então, ó, prolongo a reta que passa por AC, desço a perpendicular por B, então essa aqui vai ser a sombra, essa vai ser o vetor projeção, tá vendo? Bem simples. Dado essa definição agora, a pergunta natural é a seguinte: dado que eu conheço os vetores U e V, qual é a cara do vetor projeção de U sobre V? A cara é dada por essa fórmula aqui, ó. Sejam U e V vetores no plano, com V não nulo, a projeção ortogonal de U sobre V é dada por isso. Vamos demonstrar essa fórmula agora. Demonstração da proposição 2. Dados U e V, com V não nulo, seja W a projeção de U sobre V. Que eu fiz o desenho esquemático, né? Você tem o U aqui, você tem o V, ambos com a mesma origem, e a gente viu, por definição, o W, que é a projeção, vai ser esse vetor aqui. Bem, o que a gente pode fazer agora? Para encontrar W em função de UV, a gente vai olhar para esse vetor aqui, certo? Eu vou chamar esse vetor aqui de A. E vamos mostrar que esse é o vetor U menos W. De fato, note que, por definição, W mais A tem que dar U. É a definição. W mais A é igual a U. Isso implica que, passando o W para o lado de cá, A vai ser U menos W. Agora, a gente vai observar duas coisas. A primeira delas é que, por definição, o W ele vai ser um múltiplo de V. Observe que, primeiro, como eu disse, W tem que ser um múltiplo de V. Ou seja, para encontrar W, basta encontrar esse lambda e multiplicar por V. E eu tenho que o vetor A ele é perpendicular ao vetor V, por construção, por definição, essas duas coisas. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho que, usando esse fato, eu tenho que, como é que eu transformo isso numa equação? Ser ortogonal significa que o produto escalar é zero. Ou seja, quem é A? U menos W. U menos W vezes V tem que dar zero. E aí eu uso que W é lambda V. Então, U menos lambda V, escalar com V, tem que ser zero.
Daqui, faço a distribuição, propriedade produto escalar, U vezes V, menos lambda V vezes V. Tem que ser zero. Lembra que eu estou querendo achar o lambda. E daqui eu tiro que U vezes V é menos lambda V vezes V, propriedade produto interno, é a norma de V ao quadrado, que é zero. Passa esse cara para o lado de cá, U vezes V, que eu quero isolar o lambda, lambda norma de V ao quadrado. Agora eu vou escrever a mesma igualdade dessa forma, né? Tanto faz, só inverter a ordem da igualdade. E posso passar o V dividindo, porque a norma de V dividindo, porque o V é não nulo. Então, esse aqui é um número diferente de zero. Logo, lambda é U vezes V sobre a norma de V ao quadrado. Esse era o número que eu estava buscando. Logo, a projeção de U sobre V é qual vetor? É o vetor W, que é, por definição, lambda vezes V, que é, quem é lambda? É esse número aqui, tá vendo? Ó, U vezes V é um número, norma de V ao quadrado é um número. Então, é o número U vezes V sobre a norma de V ao quadrado na direção do vetor V. Pronto, como a gente queria demonstrar. Bem, agora vamos fazer uma observação. A primeira observação é a seguinte. Note que se V é unitário, ou seja, a norma de V é 1, então a fórmula da projeção fica mais simples. A projeção de U sobre V vai ser U vezes V na direção do vetor V, ó, porque a norma de V aqui é 1. E o produto escalar, a gente sabe que, por definição, ele é a norma de U vezes a norma de V, que é 1, vezes o cosseno de θ. Então, vai ficar a projeção de U sobre V também pode ser escrita da forma norma de U, cosseno de θ vezes V, quando V é unitário, onde θ é o ângulo entre eles. Agora, vamos passar para alguns exemplos. Aqui a gente tem uma série de exemplos, né? O primeiro deles é só a aplicação direta da fórmula. Determine a projeção do vetor U sobre o vetor V e esboça essa situação. Aqui a gente tem o vetor U e o vetor V. Aqui a gente desenhou esse vetor, né? O vetor U tem coordenadas 1 e 1. O vetor V tem coordenadas menos 2 e 3. E aí a gente quer achar a projeção. Por definição, quem é a projeção? A projeção de U sobre V é o vetor dado pela seguinte fórmula. U vezes V, né, esse número, sobre a norma de V ao quadrado, vezes o vetor V. U vezes V vai dar quanto? 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes 3, 3. A norma de V ao quadrado é só fazer cada coordenada ao quadrado. Então, vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. É esse número vezes o vetor V. Esse número vai dar 1 sobre 13 vezes V, que é, em coordenadas, multiplicar 1 sobre 13 vezes o vetor V. Então, vai dar menos 2 sobre 13, 3 sobre 13. Bem simples, né? E aí, dado U e V, se você marcar esses valores aqui, você vai achar quem? Você vai achar essa projeção aqui, né? Portanto, esse aqui é o vetor projeção. Ok, vamos passar para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: determine a projeção de U sobre I, onde, quem é I? I é o vetor 1, 0. Norma de U é igual a 2 e U faz um ângulo de 30 graus com o vetor I. Então, esse vetor aqui, por exemplo, essa notação a gente está pegando da física. A física costuma chamar esse vetor aqui de I. E a gente tem algumas informações sobre o vetor U. A gente não tem as coordenadas. A gente sabe que ele tem comprimento 2 e faz um ângulo de 30 graus com I. Aqui a gente desenhou a situação do exercício. O vetor I está aqui, ó, coordenadas 1, 0. O vetor U tem comprimento 2, desculpa, aqui é 2. E ele faz um ângulo de 30 graus com o vetor I. Ok, agora a gente quer achar o vetor projeção. O I tem coordenadas 1, 0. Logo, o I tem comprimento 1. Tá vendo? E aí a gente está no caso daquela observação. Ou seja, a projeção
de U sobre I, ele vai ser a norma de U, cosseno do ângulo entre eles, na direção do vetor I. Portanto, a gente tem essas informações. Norma de U é 2, cosseno do ângulo é 30, cosseno de 30, né? O ângulo é 30, na direção do vetor I. 2, cosseno de 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, na direção do vetor I, cancela esse 2 com esse 2, raiz de 3i. Tá pronto. Se você quiser colocar em coordenadas, isso vai ficar raiz de 3, 0. Ou seja, quando eu baixo a perpendicular aqui na direção do vetor I, o que você tem? Você vai ter esse vetor aqui, onde você sabe as coordenadas dele, que vai ser raiz de 3, 0. Então, esse vetor aqui é o vetor projeção. Como último exemplo, a gente vai ver uma coisa comum em física, que é decompor esse vetor como soma de dois vetores paralelos aos eixos coordenados, que é o seguinte: item C, seja U um vetor de comprimento 4, a gente sabe que o comprimento desse vetor aqui é 4, e que faz um ângulo de 120 graus com o eixo X. Então, está aqui, 120 graus. Como na figura abaixo. Decomponha U como a soma de vetores paralelos aos eixos coordenados. Vamos lá. Aqui a situação está redesenhada, né? O comprimento desse vetor aqui a gente sabe que é 4 e tem esse ângulo de 120 graus. Aí aqui a gente vai usar a regra do paralelograma para escrever U como a soma de dois vetores, né? Vamos colocar aqui esse vetor aqui, que eu vou chamar, vou usar a notação da física, U, Y, quer dizer, a projeção de U sobre o eixo Y. E o de baixo aqui eu vou chamar de UX. Tá vendo? Pela regra do paralelograma, a soma de U com o X com o Y tem que dar o U. Pela regra do paralelograma, U é igual a UX mais o Y. Onde, quem é o X? O X vai ser a projeção de U sobre qual vetor? Então, eu tenho que escolher o vetor. Eu posso olhar o X como a projeção de U sobre o vetor unitário, né? Pegar os vetores unitários é mais fácil. Pegar o vetor unitário nessa direção aqui, ó. Quem é esse vetor unitário aqui? Esse vetor unitário ele vai ter coordenadas menos 1, 0. Então, ele é o vetor menos i. Tá vendo? Ó? Projeção sobre o vetor menos i. E aí, pela observação 3 que a gente viu, isso vai ser a norma de U, cosseno do ângulo entre U e o menos i. Que ângulo é esse aqui? Esse ângulo aqui, ó, se isso mede 120 e aqui tudo mede 180, esse ângulo só pode ser 60 graus, certo? Ou seja, cosseno de 60 na direção do vetor menos i. Isso, portanto, vai ser 4 cosseno de 60, a gente sabe que é meio, vezes o menos i. Então, isso vai ser menos 2i. Que em coordenadas, se você quiser, vai ficar menos 2, 0. Da mesma forma, a gente faz o y. O y vai ser a projeção de U sobre qual vetor? Agora, eu vou escolher o vetor unitário no eixo Y. Esse vetor aqui, ó. Esse vetor a gente costuma chamar ele de J, né? Sobre o vetor J. J é o vetor com coordenadas 0 e 1. E aí eu faço isso. Isso é a projeção do vetor U sobre J. J é um vetor unitário, tá vendo? J é o vetor coordenada 0, 1. Ele é unitário. Então, pela observação 3 de novo, isso é ó, norma de U, cosseno do ângulo entre U e J. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser quanto? Se aqui é 60 e esse ângulo é 90, isso aqui só pode ser 30. Cosseno de 30 graus na direção do vetor J.
U é 4. Cosseno de 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Na direção do vetor J, 4 sobre 2, 2 raiz de 3, J. Que em coordenadas vai ser 0, 2 raiz de 3, J. Com isso, a gente decompôs U como a soma desses dois vetores. Logo, U vai ser o x, que é menos 2i, mais 2 raiz de 3j. Isso é muito utilizado em física. Por exemplo, se esse vetor representar uma força, você vai decompor essa força como soma de dois vetores paralelos aos eixos ortogonais. E aí, em coordenadas, isso vai ficar menos 2, 0, mais 0, 2 raiz de 3. Usando a soma, isso vai ser menos 2, 2 raiz de 3. Ou seja, como eu só tinha informação da norma de U e do ângulo com o eixo x, a partir disso eu consegui encontrar quais são as coordenadas do vetor U. Agora, para finalizar, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem. O exercício é o seguinte: o primeiro é só a aplicação da fórmula como a gente fez. Determine a projeção do vetor U de coordenadas menos 1, 2 sobre o vetor V de coordenadas 1, 3. E esboça essa situação. Mesma coisa que a gente fez. O segundo é o que a gente acabou de fazer. Seja um vetor de comprimento 2 e que faz ângulo de 60 graus com eixo x. Como na figura abaixo. Tá aqui. Mesma coisa, só que agora o ângulo é de 60. Decomponha U como a soma de vetores paralelos aos eixos coordenados. Repetir o raciocínio que a gente fez. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer que eu vou mostrar a resposta. Vamos ver a resposta. Então, primeiro é isso, projeção de U sobre V, esse vezes esse, U vezes V, dividido pela norma de V ao quadrado, na direção do vetor V. Então, em coordenadas vai dar esse vetor. Aqui é a mesma coisa, você vai fazer a projeção de U sobre I, I é esse vetor, J é esse, então U sobre I é unitário, J também, vai usar aquela observação 3, norma de U cosseno de 60 e norma de U cosseno de 30, que é esse outro ângulo aqui, J. E aí, fazendo as contas, chega em 1 e raiz de 3. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.